O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, endossou todas as decisões tomadas pelo colega, o ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista à CNN, Barroso afirmou que as ordens de Moraes refletem o sentimento coletivo da corte. Abre aspas. Não é uma coisa personalista nem monocrática. Reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz um inquérito, conduz com as características da sua personalidade. Mas há uma institucionalidade por trás. Fecha aspas. Luiz Roberto Barroso voltou a afirmar que o inquérito das fake news está próximo do fim. Além disso, o presidente do STF declarou que os atos do 8 de janeiro não foram um acaso, mas sim um reflexo do que classificou como extremismo da intolerância e da baixa civilidade. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. O ministro Luiz Roberto Barroso concedeu essa entrevista à CNN, deve ir ao ar amanhã, mas eles já anteciparam algumas declarações aí do ministro e inundaram os veículos agora no final da tarde, em que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, endossa aí as decisões do ministro Moraes e ali transfere a responsabilidade para todos os demais ministros, né? Como se a corte endossasse, referendasse tudo que o ministro Alexandre de Moraes tem feito nos últimos anos. Boa noite. Boa noite, Paula. Que absurdo isso, né? Mas vamos lá. Boa noite, Piotto. Boa noite, dois mestres. Hoje, sexta-feira, Augusto Nunes, Alexandre Garcia. Muito boa noite à nossa audiência. Paula, quando ele diz as ordens refletem o que a corte como um todo pensa, isso é muito grave, porque como o Augusto sempre nos lembra aqui, uma hora o Estado vai pagar por tudo isso, por todas as inconstitucionalidades, por todos os desmandos, por toda a insegurança jurídica. Pode demorar, mas a correta justiça, ela vai chegar para as pessoas que hoje são presos políticos, né? Para aqueles que estão exilados, fugindo de um regime totalitário do Alexandre de Moraes, e que agora, segundo Barroso, a corte concorda com absolutamente tudo, e é o tipo de declaração que coloca exatamente a nossa Suprema Corte, o tribunal mais importante da nossa nação, num caminho muito perigoso, Paula, porque atos inconstitucionais, isolados, isso até aqui nos Estados Unidos acontece, né? Com algum juiz federal. Na Suprema Corte é mais difícil, porque até chegar lá na Suprema Corte são muitos filtros até chegar lá em cima. É uma outra estrutura aqui. Mas acontece esses casos de ativismo, militância. Agora em Nova York nós vimos por exemplo, em relação à condenação do Donald Trump. Agora, essa semana tem mais só que agora contra o prefeito de Nova York, que é um democrata, mas que decidiu abrir a boca contra o sistema. Até aí, Paula, é normal. Agora, quando você coloca no mesmo balaio a corte inteira, dizendo que o Supremo como um todo, ele reflete, ele concorda com as ordens do Alexandre de Moraes, as ordens inconstitucionais, as decisões ilegais, isso é muito perigoso para a nossa nação, para o nosso país. Porque, assim como o Augusto, eu também acredito, e muitos juristas também já apontam que em algum momento o Estado vai ter que prestar contas em relação a esses desmandos todos. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Suas observações em relação a esses trechos que a gente trouxe aqui dessa entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, à CNN. Essa entrevista deve ir ao ar amanhã, mas alguns trechos já foram antecipados. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana Paula, a todos vocês que nos acompanharam. O ministro Barroso, ele usa de certos artifícios para dar entrevista, mas a gente vai tentar revelar alguns aqui. Aí ele diz o seguinte:
né? Como ele falou, assim, que é um entendimento da corte, um pensamento coletivo, mesmo de todos, porque eu tenho exceções aqui. O ministro André Mendonça tem discordado, inclusive já bateu boca com ele, inclusive, uma discussão mais áspera sobre outros temas. Isso demonstra que é um incômodo em alguns ministros da corte com esse ativismo que tem o Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux, por exemplo, que presidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele disse num discurso duríssimo, eu vou ler aqui trecho: não se podem desconsiderar as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Porque a opinião do ministro Barroso é muito política, não cabe, pela lógica da liturgia do cargo e o apreço que deveria ter um juiz por se manifestar apenas nos autos, isso já foi abandonado. O Barroso foi num evento da UNE, em que disse, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. É uma ofensa à inteligência do brasileiro e à lógica democrática de separação dos poderes e também, obviamente, ao que um juiz deve ser. O próprio ministro Fux, agora, recentemente, discordou naquele julgamento sobre o uso de VPN, especialmente numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que depois levou para a primeira turma, e ele disse assim, mas não dá para multar as pessoas que usarem VPN para poder acessar o X, a rede social. Só que a votação foi no plenário virtual, ou seja, a dissidência foi uma questão protocolar, porque não foi por uma discussão como deveria acontecer num tribunal, em que você tem o que se chama de colegiado. Ou seja, o próprio Alexandre usou recentemente, o ministro Alexandre, o uso extremado do X. Extremado aqui numa análise sintática, né? Você se lembra da escola, aqui é um adjetivo, mas tem uma pretensão de, digamos, advérbio de intensidade aqui. O que seria extremado ou extremamente intenso? O que ele quer dizer com isso? Ligeiramente grávido, como se dizia numa música dos anos 80, não existe. Ou está grávido ou não está. A lei é absoluta. Você está certo ou está errado. Você é legal ou você é ilegal. E aí você vai ser julgado, sim, com algumas condições. Aí o juiz pode dizer assim, aqui tem agravantes, aqui tem atenuantes. Mas você foi condenado, você foi dito criminoso ou não, culpado ou inocente, né? Bom, então quer dizer, quando o ministro vem dessa maneira e diz o seguinte, representa o coletivo, qual coletivo? Só que como ele tem um discurso muito político, na verdade um discurso de advogado que sai para dar entrevista depois que passa de uma fase do julgamento e sai para convencer a imprensa de que o cliente dele tem razão, é inocente ou não, ele faz a mesma coisa aqui na condição de presidente do Supremo. Faz mal ao Supremo, faz mal aos juízes, faz mal a tudo isso que está acontecendo no país. Porque coletivo de quem? E outra, se houver uma dissidência de um juiz que diz, olha, o Supremo está passando dos limites porque o entendimento pacificado dos limites de um juiz na atuação do Supremo eram esses e agora mudou porque eles estão nessa louca empreitada de, abre aspas, defesa da democracia. Defesa de qual democracia? Sob qual visão da democracia? Não a qual estávamos acostumados até outro dia.